Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, amigos. Estamos chegando nesta quinta-feira com mais um momento com a palavra para falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Damos graças ao Senhor que nos sustentou durante essa semana. Semana que teve os fatos difíceis, né? Mas o Senhor é poderoso para nos sustentar, para nos guardar, para nos dar força, né? Em tudo damos graças ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite, antes de começarmos a nossa leitura da palavra. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, te exaltamos e glorificamos a Ti. Louvamos ao Teu santo nome, porque o Senhor é digno de honra e de glória. Ó Deus, Deus Pai, coloca Tuas mãos sobre nossas vidas, coloca Tuas mãos sobre a nossa família. Ó Deus, cobre-nos, Senhor Deus Pai, com Tua santa proteção. Ó Deus poderoso, te exaltamos e glorificamos a Ti, porque só o Senhor é digno de honra e de glória. Amém? Glória a Deus. Vamos estar começando, né? Boa noite, Dean. Dean já está conosco. Hoje nós vamos falar de um tema muito lindo, né? E um salmo. Vamos meditar no Salmo 121. Um dos salmos mais lindos da história, né, bíblica, do Saltério. Mandane, boa noite. Dani Santos. A pastora Cês também já está conosco, né? Já temos vários irmãos aqui já conosco, né? Graças a Deus. Então, o Salmo 121 é um dos salmos que fala muito nos nossos corações, que fala da proteção de Deus. E como estamos precisando da proteção de Deus. E esse salmo traz para nós um certo consolo. Então o tema de nossa palavra hoje é: meu socorro está em Deus. Uma palavra de consolo, de fortalecimento. Queremos dar graça a Deus porque Ele tem nos sustentado. Ele tem sustentado nossas vidas diante das adversidades. Semana com semana com alguns episódios muito difíceis de nossa família. Mas nós estamos aqui falando do amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso. E Deus é tremendo. Mesmo no momento mais difícil, Deus está fazendo. Nos momentos mais difíceis, Deus está realizando. Porque Ele é Deus, né? E o Salmo 121 é muito interessante para nós analisarmos nesse contexto. Ele começa a falar assim. Vamos ler junto, Salmo 121, do versículo 1 ao 8. Aliás, são todos os versículos do Salmo. Como diz o pregador, né? Salmo não tem versículo, tem verso, porque é música, né? Então vamos lá, do verso 1 ao 8, né? Amém? Diz a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? Aí responde nesse termo de pergunta. E diz: o Senhor, o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Boa noite, irmão Lupercio. Bom que você apareceu hoje, né, irmão? Graças a Deus. Como está a família? Tudo bem, né? Boa noite, Valcir. Os irmãos estão aqui, né? Alguns já passaram aqui que não viu o nome. Vai falando alguma coisa aí, tá bom? Depois nós vamos interagindo. Então o salmo que lemos faz parte da coletânea de salmos usados pelos israelitas em suas peregrinações a Jerusalém. Todos os judeus deveriam, ao menos uma vez por ano, peregrinar até o templo em Jerusalém para apresentar sacrifício e adoração a Deus. Era o ritual, né? Todos judeus tinham que ir pelo menos uma vez em Jerusalém nas festas sagradas. E é interessante que alguns judeus ortodoxos, né, conservadores, têm esse mesmo costume até hoje, mesmo passado tantos e tantos anos. Eles continuam com esse mesmo ritual.
Então esse salmo é um cântico de agradecimento e louvor a Deus. Também é uma oração de exaltação a Deus. O salmista retira do profundo da alma palavras que exaltam e agradecem a Deus, protetor de Israel. Protetor de Israel, também meu protetor, né? Amém. O salmo expressa o cuidado de Deus de forma exaustiva e permanente para com seu povo escolhido, que é extensivo a nós como seus filhos da Igreja de Jesus Cristo. Não existe dúvida que a Igreja é a extensão do plano de Deus para a remissão e salvação do homem. Boa noite, pastor Adélio. Um abraço para o senhor, tá? Deus te abençoe. Então, meus amados, a Igreja de Jesus hoje, a Igreja cristã, é o remanescente dos povos de Deus, dos israelitas. A continuidade, a extensão. Nós somos Israel de Deus em sua continuidade. É por isso que nós estamos, usufruindo da bondade de Deus para conosco. Então não existe registro quanto à autoria desse salmo. Salmo 121 não tem autor específico, Salmo 121. Porém, a linguagem literária indica ser provavelmente Davi o seu autor. Provavelmente. Porque o Salmo 122 é de Davi. Também é de peregrinação e tem a mesma linha literária. Então, existe uma semelhança muito grande entre o Salmo 121 e o Salmo 122 no seu contexto literário. Provavelmente foi escrito num contexto de viagem e seus perigos. Mas, de qualquer maneira, vemos que Deus é fiel e protetor, pois socorre o seu povo. Ele socorre a mim e socorre a você. Glória a Jesus. Na temática expositiva deste salmo que nós vamos analisar agora, os versículos, nós vamos ver algo muito maravilhoso. Quando o salmista escreveu o versículo primeiro, ou o verso primeiro, diz: levanto meus olhos aos montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Amado, a cidade de Jerusalém é rodeada de montes, conforme afirma o salmista do Salmo 125:2, quando nós lemos lá, Assim como todo o território de Israel é geograficamente muito acidentado. O templo de Deus, construído por Salomão, foi construído no Monte Moriá, também conhecido como Monte Sião. Então era normal naquele tempo o povo de Israel, nas suas peregrinações para Jerusalém, eles passavam ao lado de vários montes. E nós não sabemos exatamente aqui a quais são os montes que o salmista se referia. Interessante, porém, que ele faz uma reflexão muito importante, quando ele diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É claro que ele está fazendo uma alusão de que os montes são algo fixo. Montes são algo bem plantado, Mas montes não são Deus. E quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor, ele está trazendo uma explicação muito importante para nós a respeito de quem nós devemos confiar. Em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Quero mandar uma boa noite especial para meu sobrinho, Léo Magno, lá em Redenção. Um abraço para você, meu sobrinho, grande homem de Deus. Também para a Benedita Luz. Que Deus te abençoe. Jesse Leide está por aqui também. Muitos irmãos estão chegando, graças a Deus. Então, amados, quando nós vimos o templo que Davi mandou ser construído e foi construído por Salomão, ele foi construído e colocado em cima do Monte Moriá. Exatamente naquele monte onde Abraão levou Isaac para sacrificar. E aonde também Davi comprou a eira de Araúna por uma certa quantia de prata, para que ali fosse celebrado uma ação de graça para que a praga que estava destruindo o povo de Israel cessasse. Então tem algo muito importante a ver com aquele monte. Então os montes têm um significado importante em Israel. Nós temos o Monte Gerizim, nós temos o Monte Ebal, nós temos o Monte da Peregrinação, nós temos o Monte da Tentação, E são vários montes que existem em Israel. Como eu falei há pouco, Israel é um país que tem muitos montes. E ali onde Jesus andava é cercado de montes. E ali onde o salmista andava também, mesmo local que Jesus andou, também era cercado de montes. Então os montes têm um certo significado muito importante em Israel. Os principais altares da nação israelita foram erguidos em lugares altos, em outeiros ou montes. Os grandes sermões de Cristo foram feitos nos montes.
né? Temos, por exemplo, o Sermão da Montanha. Fatos históricos importantes foram marcados em algum monte. Quando nós pegamos a história do povo hebreu, a história do povo de Israel, nós vemos que muitos fatos importantes aconteceram na vida daquele povo, aconteceram nos montes. Alguns exemplos práticos, lembramos que Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaac no monte Moriá, onde posteriormente foi construído o templo de Deus. Está escrito em Gênesis 22, 2. Então Deus mandou que Abraão levasse seu filho e sacrificasse, né, no monte Moriá, como está escrito aqui. Disse Deus a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Que maravilha, né? Maravilha, história. Então você vê que algo aconteceu no monte. Mandar meu abraço especial para Rosângela Carvalho. Rosângela Carvalho, um abraço especial para você, tá bom? O encontro de Moisés com Deus, da extraordinária história da sarça ardente, aconteceu onde? No Monte Horebe, né? Também no monte. Êxodo 3:1. De Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, né? Então as coisas aconteciam sempre no monte. A cidade de Davi e o templo de Salomão foram edificados no Monte Sião, na ilha de Araúna, que Davi comprou por 600 ciclos de ouro. Está escrito ouro, né? É um mineral, né? Tá, 1 Crônicas 21, 25. E Davi deu a Onã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Está aqui, 7 quilos e 200 gramas. Na conversão do ciclo, naquela época, o ciclo do tabernáculo. Então nós vemos também que os 10 mandamentos foram revelados onde? No Monte Sinai, onde Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá orando ao Senhor, e Deus revelou os 10 mandamentos no Monte Sinai. O maior sermão de Cristo foi feito em um monte, à margem do Mar da Galileia. A prisão de Cristo se deu no Monte das Oliveiras. E Jesus foi crucificado no monte, o Monte Caveira, o Golgota. Então, no campo espiritual, montes podem ser pequenos ou montanhas. Sempre pensamos que precisamos despender esforço para subir. É muito interessante a gente pensar isso. Quando chegamos no pé de um monte, ou de uma montanha, nós olhamos e vemos, vai depender muito esforço para subir o monte. Porque monte diz a respeito de necessidade, de esforço para subir. Em algum caso, pode ser difícil a transposição, e outros casos intransponíveis. Então, existem montanhas, né? Temos exemplo do Monte Everest e do Monte Ararat, que são montes muito altos, né? Existe no Nepal, por exemplo, que é praticamente intransponível, aquelas montanhas. Então, o monte tem significado muito importante na vida do homem. Então, é muito importante que espiritualmente identificamos que nossas vidas, as dificuldades e obstáculos que nos rodeia, e buscar socorro em Deus que fez o céu e a terra. É aquilo que o salmista falou. O meu socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, em algumas circunstâncias, necessitamos de socorro. Seja ele no campo material, quando recorremos a pessoa ou a instituições, seja ele no campo espiritual, quando somente Deus pode nos socorrer. Boa noite, Maria das Graças, na Araguaína. Um abraço muito especial para você, tá, minha amiga? Então, vejamos que o primeiro versículo desse salmo, ou primeiro verso, né? Diz: levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Qual o socorro que o salmista estava precisando? E qual o socorro que eu estou precisando? E qual o socorro que você está precisando hoje, meu amado irmão? Precisamos pensar nisso. Qual socorro você está precisando hoje? Qual a área da sua vida você precisa de um socorro urgente? Então, se nós tivermos o mesmo entendimento que o salmista teve, nós vamos chegar à conclusão lógica: o meu socorro vem do Senhor. Somente Deus pode socorrer o homem de forma eficaz.
O governo às vezes não pode. As pessoas muitas vezes não podem. Mas Deus sempre pode. Porque quando esgota o recurso do homem, o recurso de Deus sempre está disponível. O recurso de Deus nunca acaba. Sempre Deus tem os recursos necessários para mim e para você. Então sempre Deus tem os recursos necessários. Pode esgotar os recursos dos homens, mas Deus sempre está com os recursos disponíveis. Né? Né, Valci? Isso mesmo, né? Tá bom. Então vamos continuar. Então, quando ele assim, de onde me vem o socorro? Aí ele responde no versículo 2, ou no verso 2, né? O meu socorro vem do Senhor. Ele tem a resposta prática, a resposta exata. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro não está no monte. Ele olhou para os montes, ele levantou seus olhos para o monte e olhou a segurança daqueles montes, ser inabaláveis. Mas ele chegou à conclusão de que o socorro dele somente poderia vir de Deus. É o mesmo socorro que às vezes você está precisando hoje, meu amado. Às vezes você está passando por uma dificuldade muito grande na sua vida, na sua casa, na sua família. Então nós levantamos nossos olhos e chegamos à conclusão de que o meu socorro somente pode vir de Deus. Somente Ele pode nos socorrer. Somente Ele tem os recursos necessários para nos socorrer. Porque esse Deus que fez os céus e a terra, Ele tem os recursos inesgotáveis. Então nosso recurso também não está no sol, não está no homem. Tudo isso são objetos da criação de Deus. Não existe socorro ou proteção longe de Deus. Não existe socorro ou proteção longe de Deus. Porque é o nosso Deus que tudo pode. Tudo pode. Somente Ele tem o controle de todas as coisas. Nem sequer uma folha de uma árvore cai sem a sua permissão. A Bíblia diz que nem um fio da nossa cabeça, fio de cabelo, da nossa cabeça, cai sem a permissão de Deus. E eles estão todos contados. Já pensou, pastor Adélio? Nossos cabelinhos, né? Estão todos contados. Deus sabe quantos fios tem. Não invente de contar, não. Mas Deus sabe. Somente um ser infinito, eterno e onipotente seria capaz de criar o universo pela força da sua palavra. Somente um ser infinito. Somente um ser eterno e onipotente seria capaz de criar o universo pela força da sua palavra. Que maravilha! Que maravilha! Então, quando nada existia, Deus criou tudo nos mínimos detalhes. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma e vazia, não existia nada sobre ela. Deus passou a criar cada coisa pela força da sua palavra. Deus fez existir tudo quando não existia nada. Porque, como diz a sua palavra lá em Jeremias, não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Então, anos após anos, o sol se mantém na sua posição e a terra gira em seu redor, segura pela força gravitacional. Isso é interessante, né? Muito interessante. Então, os cientistas, né, que eu respeito muito a ciência, no seu contexto geral, diz que tudo é o acaso, tudo é feito por acaso. Mas pensamos, amados, que a Terra gira em redor do Sol há tantos e tantos anos, e junto com ela, tantos outros astros e bilhões de estrelas, no mesmo sincronismo, dia após dia. Nem um milímetro muda. Já pensou isso? Então é nesse Deus que nós confiamos, esse Deus que traz para nós o socorro, é o Deus que criou todas as coisas. É um Deus maravilhoso. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida,
Ele está presente. Né? Ele está presente para nos socorrer. Então, como a humanidade, como o homem precisa de socorro hoje? Como precisa de socorro? Os recursos da ciência não têm sido suficientes para trazer ao homem aquilo que ele necessita. Porque às vezes o homem tem todos os recursos materiais, mas carece de recursos espirituais. E os recursos espirituais somente vêm sobre nós quando Deus traz. Alguns sintomas da nossa vida, como ansiedade, depressão, angústia, pânico, são, na verdade, apenas sintomas de fatos que estão na nossa alma. E que às vezes o medicamento da farmácia não cura. Às vezes o médico não sabe a causa. Mas Deus sabe. Ele sabe tudo a nosso respeito. Está lá no Salmo 139. Deus nos conhece nos mínimos detalhes. Nada está em nós. Nada passa sobre nós que Deus não conhece. Deus sabe quando nós pensamos e o que pensamos. E diz lá no Salmo 139 que antes da palavra surgir em nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então Deus sabe quando nós levantamos, quando nós nos deitamos, quando nos assentamos, quando viajamos. Tudo Ele sabe. E diz mais, que se nós nos esconder no mais profundo do abismo, nas profundezas do mar, mesmo ali Deus está com seu poder. É moleza, né? Deus poderoso. Então, amado, os recursos da ciência não são suficientes. Os recursos financeiros não são suficientes. É bom ter dinheiro, é bom ter recursos, mas às vezes esses recursos são insuficientes para nos trazer a paz. Às vezes esses recursos são insuficientes para gerar em nós a alegria que nós precisamos. Às vezes tudo se torna insuficiente. Amigos, dinheiro, diplomas, parentes. Quando os recursos do homem entram em colapso, isso é muito importante você entender isso, irmãos. Quando os recursos do homem, quando o recurso humano entra em colapso, os recursos de Deus estão todos disponíveis. É só você pedir. É só nós pedirmos. Que Deus está pronto para nos socorrer. Aleluia, aleluia, aleluia. Como diz meu nobre pastor Zezinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Somente o nosso querido Deus, amado Deus, na extensão do seu Filho amado Jesus de Nazaré, e na ação do seu Espírito Santo, pode fazer todas as coisas. Somente Deus pode remover os montes, aqueles montes que o salmista olhou. Somente Deus pode remover os montes e fazer levantar-se diante de nós. De onde você está esperando socorro para as suas lutas na vida, no dia a dia? Sabe, amados, eu estava observando, recentemente teve um terremoto no Oriente Médio, e ele estava mostrando montes, montanhas, simplesmente que se moveram, racharam ao meio, pela força do poder de Deus. Porque o cientista, quando diz que os terremotos é causado pelo deslocamento das placas tectônicas. Talvez seja esse nome mesmo, né? Não estou bem ciente se é, né? Mas vamos lá. Mas aí nós chegamos à conclusão que os terremotos, eles são movidos pela força do dedo de Deus. Apenas um dedo. Né, Valci? Apenas um dedo. Então somente Deus pode remover os montes, porque foi Ele que os fez. Quando nós lemos o capítulo 40, 26 de Isaías, o profeta escreveu algo interessante. Diz: levanta os olhos para o alto,
Não foi isso que o salmista fez? Então, o salmista, o profeta diz: levanta os meus olhos para o alto, levantem os olhos para o alto e vejam quem criou todas as coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas contadas. Sabe, irmão, isso é fantástico. Você já parou um dia do céu bem limpo e olhou para o céu à noite? A quantidade de estrelas, número imagináveis. Aquele que criou o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama uma por uma pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só falta. Então Deus sabe quantas estrelas existem no universo. Os cientistas estão batendo cabeça para descobrir isso. Eles falam que pode ser bilhões. Alguns dizem que existe mais de 93 bilhões de estrelas. Como assim? 93 bilhões de estrelas. Mas eles não sabem. Também diz que o diâmetro do universo é 93 bilhões de anos-luz. Suposição, né? Isso eu estou falando porque eu vi o pastor Hernandes falar. Né? Mas isso está pegando para nós, para ver a grandeza de Deus. Então tudo depende do poder de Deus. Então o salmista no Salmo 127, 1, diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não edificar nossas vidas, se o Senhor não proteger nossas vidas, tudo é em vão. Tudo é em vão. E o versículo 3 diz: Ele, Deus, não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. A versão Almeida Fiel diz o seguinte: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. Não dormitará. Essa palavra dormitará na tradução é não cochila. Não cochila. Então na parte A diz assim: a Bíblia fala de um Deus protetor. Na versão NAA, Nova Almeida atualizada, diz que Deus não permitirá que nossos pés vacilem, mas que nós estejamos firmes. Então não existe maneira de manter nossos pés firmes a não ser estando firmes na palavra de Deus. A proteção de Deus é absoluta e eficaz. A proteção do homem não. Por mais que nós acreditamos nos homens, a sua proteção pode falhar. A prova é o nosso sistema de segurança pública. Às vezes falha. Às vezes falha. Mandar uma boa noite especial para Iranley lá em Palmas. Deus te abençoe. Senhor Deus te abençoe muito. Então a proteção de Deus é eficaz. Ao contrário do homem, Deus não se cansa, não se fatiga, não fica ansioso, não fica estressado e não sofre depressão. Esse é o meu Deus. Então, quer que eu repita assim? Então, ao contrário do homem, Deus não se cansa. Jamais Deus diz: vou deitar na rede um pouquinho para descansar. Deus não fica fatigado. Ele não tem fadiga. Deus não fica ansioso porque ele não tem ansiedade. Porque para Deus tudo está rigorosamente no tempo certo. Então Deus não fica estressado e nem sofre o mal da depressão. Porque o nosso Deus é Deus. Então a palavra de Deus diz que Deus não permite que nós tropecemos em nenhuma pedra. É evidente que o salmista fala de tropeço em múltiplas situações. O homem é um ser que vive mergulhado em seus temores, em seus medos. O homem tem medo de ficar doente.
Ah, como eu tenho, irmãos. O homem tem medo de morrer. Eu também tenho. Embora eu sei que morrer é lucro, viver é Cristo. Mas mesmo a gente, quando adoece, procura o médico para ficar bom. É normal, devemos fazer isso. Porque a medicina é a ciência dada por Deus. O homem tem medo de morrer porque é compreensível que tenha medo. Então, por que o homem quase sempre não tem medo de tropeçar do pecado? Já pensou nisso? Ele tem medo de ficar doente, ele tem medo de ficar pobre, ele tem medo de tanta coisa, mas não tem medo de pecar. E esquece que o pecado separa o homem de Deus. Aí nós pensamos naquela frase de para-choque de caminhão que diz: é difícil viver sem Deus, o pior é morrer sem Ele. Né, Ironê? Isso é frase de para-choque de caminhão. Mas é interessante. É muito difícil viver sem Deus. Mas é pior morrer sem Ele. Porque a morte encerra todas as nossas esperanças de ser salvo. Então, o homem não tem medo de tropeçar no pecado. Cede às tentações, cede a tantas coisas, a tantas vontades da carne e do pensamento. Mas tem medo de outras coisas, às vezes tão menos importantes. Porque o pecado é que faz separação real entre o homem e Deus. Né? Está escrito lá em Isaías 59. Né? Porque o mal é um pecado que pode nos levar ao duplo sentido mortal. Morre o corpo e a alma. Então o salmista, quando escreveu o Salmo 91, que também não sabemos exatamente quem escreveu, diz, versículo 11: porque Deus deu ordem aos seus anjos, a meu respeito e ao teu respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. A pessoa, você, irmãos? Deus deu ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar do mal. E o versículo 12 diz: eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece com o teu pé em nenhuma pedra. Pedra de adversidade, pedra, pecado, pedra, dificuldades, pedra, situações que nos levam à extremidade dos nossos pensamentos. É interessante quando nós pensamos no Salmo 72, versículo 73, versículo 2, que o seu autor Asaf, ele fala que quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram, eu quase caí. E o Asaf não está falando de queda natural, olha, da queda espiritual. Essa é a pior queda do homem. Quando nós caímos no pecado e nos distanciamos de Deus, nós passamos a ser homens caídos, cujo levantar pertence a Deus, quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Né? Versículo 4. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Vamos para a versão NA, Nova Almeida atualizada? Ele diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O salmista está falando de Israel, povo. Mas nós podemos analisar o contexto também da proteção física. Israel, país, nação. Mas é muito mais importante que nós pensamos no contexto geral, que Israel, igreja, eu e você. Então aquele que guarda eu e você não cochila e nem dorme. Isso é bom a gente pensar nisso. Saber que tem Deus para nos guardar. Nós podemos deitar e dormir. Deus não. Deus não deita e nem dorme. Porque Ele está cuidando rigorosamente
para que todas as coisas aconteçam ao nosso favor. Então eu e você podemos ficar tranquilos, porque Deus sempre está acordado. Sabe, amado, eu fico pensando nessas coisas, o quanto Deus é bom, irmão. O quanto Deus é bom. O quanto Deus é maravilhoso. Mesmo nos momentos difíceis, né? E essa semana eu perdi alguém muito importante na família. É difícil, a gente sente, às vezes chora. Mas aí nós olhamos e vemos, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem de Deus, que me consola e me conforta. Então tudo depende de Deus. Deus está sempre acordado. Já passou, irmão, pela nossa imaginação fértil e confusa, a hipótese mínima e inadmissível de Deus resolver tirar um descanso? Com certeza o universo entraria num total caos. Caos. É verdade. Se Deus resolvesse tirar um descanso, a nossa vida viraria uma completa confusão. Nada estaria no lugar certo. Nada estaria no lugar certo. Então Deus não dorme nem cochila. Ele está 24 horas cuidando de nós. Qualquer hora que clamamos, Deus está acordado para ouvir e nos socorrer. Qualquer hora. Porque o profeta Isaías, no Salmo 64, versículo 4, ele escreveu: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Precisa melhor promessa, irmãos. Nunca existiu. Desde a antiguidade. Desde que mundo é mundo. Nem se ouviu falar, nem se pensou num Deus tão bondoso como o nosso Deus. Oh, maravilha, irmãos. Oh, maravilha. Versículo 5 diz: o Senhor é nosso protetor. O Senhor está ao nosso lado, como a sombra que nos abriga. O Senhor está ao nosso lado, como a sombra que nos abriga. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à sua direita. Ele está sempre do nosso lado. Às vezes nós não queremos estar ao lado dele. Nós fazemos tudo para estar distante dele. Nós magoamos. Ah, Deus não se magoa. Como assim? Em Romanos, Paulo escreveu: o Espírito Santo solta gemidos inexprimíveis. Sim, irmão. Deus tem sentimento. Deus, como tem amor, tem sentimento. Ele está do nosso lado, como a sombra. É impossível você se afastar da sua própria sombra. Faz um teste. Ande numa tarde ensolarada e você verá que a tua sombra te acompanha. Por mais que você queira se livrar dela, você não vai conseguir. Ela está sempre ao teu lado. Assim é o nosso Deus. Deus está sempre ao nosso lado. Mesmo que nós às vezes não queremos estar ao lado dele. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, ele escreveu: palavra do Senhor. Quando passares pelas águas, estarei contigo, disse Deus. E quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lembra a história dos irmãos, dos amigos de Daniel? Que foram jogados na fornalha ardente? 7 vezes mais aquecidas.
e nem um fio de cabelo da sua cabeça queimou, porque ele estava sob a proteção de Deus. E o versículo 6 diz: o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. É claro que, entendendo que aqui o salmista não se refere à questão do sol como astro, mas ele está se referindo a tantas e tantas coisas, desafios que enfrentamos no dia a dia. Então pode ser adversidades, pode ser a luta que nós enfrentamos no nosso cotidiano. É por isso que o salmista no capítulo 91, ou no Salmo 91, verso 5, ele diz: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa ao meio-dia, quando nós estamos no Senhor. Versículo 7, estou dando rapidinho porque o tempo está avançando. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor nos guarda com o seu manto de proteção. Aí hoje eu conversava com os irmãos na célula a respeito da proteção de Deus. E nós voltamos um pouquinho no tempo e fomos até o Êxodo, onde falamos um pouco sobre a proteção de Deus durante a viagem do povo de Israel do Egito até Canaã. Por 40 anos, aquele povo caminhou debaixo da nuvem de Deus. Proteção. Sol escaldante. Temperatura altíssimas. Mas eles estavam na sombra da nuvem de Deus. Você já pensou isso, amados? 40 anos no deserto. Se saísse debaixo daquela nuvem, torrava. A areia certamente fumegava. Mas eles estavam debaixo da nuvem de Deus. E é interessante, amados, que a nuvem de Deus não deixou de existir. Ela está sobre mim e sobre você todos os dias. Nós estamos também debaixo da nuvem de Deus. Já pensou? Aí a gente refletia ontem no nosso estudo a respeito de que à noite aquele povo andava sob o clarão de uma coluna de fogo, que não somente clareava, mas também aquecia. Porque diz as pessoas entendidas de deserto que a temperatura durante o dia chega a 50 graus. Mas em compensação à noite cai para menos tantos graus. Mas Deus os mantinha aquecido e na luz. Porque Deus é luz. Né, irmão Lupes? Então, meus queridos, a promessa é que Deus nos guardará de todo mal. Não, Deus não está dizendo que nós não vamos enfrentar os problemas. Mas Ele disse que Ele nos guardará. Inclusive, Ele protege nosso bem maior que a nossa vida. Quantos livramentos nós já passamos, irmão? Tem aquela canção. Ele está chorando por quê? Pense no livramento que Deus já fez. Quantas vezes Deus nos livrou do acidente? Quantas vezes Deus nos livrou da picada da cobra, da serpente venenosa? Que necessariamente não estou falando de serpente víbora, mas de outras serpentes. A serpente maior, o maior veneno que tem o pecado que nos assedia. Mas Deus está pronto para nos livrar quando nós nos colocamos diante dele e a nossa confiança está nele. Na versão Almeida diz que Deus guardará a nossa alma. Alma se refere a sentimentos, ao nosso ser sentimental, ao nosso ser emocional. Conforme diz o capítulo 42, 7 de Isaías, quando diz que o Senhor veio para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Proteção. Proteção. E mais, vê que eu estou fazendo referência ao Salmo 91.
No versículo 3 do Salmo 91, o salmista escreveu: porque Deus nos livrará também do laço do passarinheiro. Satanás, sabe, irmãos? Se não fosse Deus, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Se não fosse Deus, com seu amor, com a sua proteção, nós estávamos, como diz no provérbio popular, estávamos fritos. Mas Deus não dorme. Ele está sempre acordado para nos guardar. E o versículo 8 e último desse salmo diz: o Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e por toda a tua vida. Sabe, irmão, nós temos uma vida muito dinâmica. Todo dia nós entramos e saímos. Às vezes, várias vezes por dia. Nós saímos para o trabalho, voltamos do trabalho. Saímos para o supermercado, voltamos do supermercado. Saímos de casa e entramos em casa. Mas a Bíblia diz que Deus guardará a tua saída e a tua entrada. Em todos os momentos, por onde você andar, Deus está contigo. Então, a nossa vida é dinâmica. Mas Deus está conosco em todo esse dinamismo. Né? Está escrito em Deuteronômio 28:6. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. Então, quando você sair de casa, ore a Deus. E quando você voltar, agradeça a Deus porque voltou. E por que assim, irmão? Porque o mundo lá fora é cruel. Então precisamos, ao sair de casa, colocar nosso pensamento em Deus e pedir proteção de Deus. E muito mais, quando voltarmos são e sadios, agradecer a Deus pela sua proteção. Né? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Paulo escreveu que o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Guardará. E o versículo 7 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreve que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, a guisa de conclusão, o que é que nós entendemos? Que devemos sempre colocar em Deus a nossa confiança. Devemos sempre esperar em Deus. Não é isso que o salmista escreveu no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Jesus tem a solução, porque Ele é a solução. Afinal, lá no João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a solução. Então, Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Então, nós chegamos ao final dessa palavra dizendo que Deus é Deus. Deus é Deus. Conforme diz a canção lá do Preto e Branco, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, né? Amém? Mandar uma boa noite para Lúcia Valadão. Ó, minha amiga, tenha fé. Deus está com você, Deus está com sua filha, Deus está conosco, porque Ele é Deus. Haja o que houver, Deus é Deus. Amém? Chegamos ao final da nossa live de hoje, maravilhosa. Ó, nós lemos hoje Salmo 121. Você pode ler depois também, com mais calma, saborear, se deleitar na palavra de Deus. Então você pode também compartilhar essa palavra com outras pessoas. Você pode também assistir de novo, para que você possa entender algum ponto que você às vezes não entendeu.
Tá bom? Daqui a pouquinho essa palavra está no YouTube, tá? Nosso canal. Você pode ler, comentar, né? Dar um okzinho lá para nós, para fortalecer a missão. Sabe, meus queridos? E ontem nós discutimos aqui, os irmãos, sobre a volta de Jesus. Nós entendemos que a principal condição para a volta de Jesus, né, irmã Dani, é que o seu evangelho seja pregado a toda criatura. Aí chegamos à seguinte conclusão: que existe pouquíssimas pessoas no universo, depois do advindo da internet, das mídias sociais, existe pouquíssimas pessoas no universo que não ouviram a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui toda quinta-feira, usando este canal poderosíssimo que é a internet, para semear a palavra de Deus. Porque no dia que a palavra de Deus chegar a toda criatura, então o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao seu anjo, e ele tocará a sua trombeta, e ao soar da última trombeta, Jesus voltará. Aleluia! Ó Iris, o Senhor é com nós, né, meu filho? Amém. Maravilhoso. Deus poderoso. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus. Poderoso Pai, poderoso Deus, te damos graças, Senhor, pela vida dos irmãos, dos amigos, pelas pessoas que assistiram ao vivo e por tantas outras que irão assistir depois, neste mundo de meu Deus, neste universo que Deus criou. O Senhor Deus abençoe cada casa, cada família. Ó Deus, traz paz em Israel, traz paz em Jerusalém. Adoramos ao teu nome, Senhor. Te damos graça, em nome de Jesus. Fique em paz, no poder e na graça do nosso bom Deus, em nome de Jesus. Até a próxima quinta, se Deus permitir. Se Deus permitir, estaremos aqui. E se Jesus não voltar até lá, tá bom? Pense sempre. Então, pense que Jesus pode voltar hoje. Amém. Até lá.